Pode até parecer clichê desses coaches espalhados por aí, mas é uma realidade. Ninguém respeita quem não se respeita e ninguém ama quem não tem amor próprio. Afinal, o amor próprio é a origem de todos os amores que a gente vai ter na vida. E parece que o Álvaro Borba, aquele cara que fundou o Meteoro e resolveu cair na armadilha montada pelo Mamãe Falei, um debatedor nato, e aceitou ainda jogar no campo do adversário, sem conhecer o adversário e aparentemente sem conhecer a si próprio, caiu na armadilha e vai perder todas. Afinal, já alertava Sandy Sul que a única maneira de você ter certeza de vitória é quando você estuda o adversário, conhece suas próprias fraquezas e você escolhe o campo. Ambos os sinais que o Álvaro simplesmente ignorou, acreditando-se um intelectual acima das virtudes, um sujeito cheio de morais e convicções, e chegou ali e tomou um sacode de um sujeito amoral, como Mamãe Falei. Entretanto, vida segue. Transformado em meme, o Álvaro poderia ter aproveitado essa autoexposição que ele ganhou no Brasil inteiro e transformar isso numa grande piada e dar a volta por cima, dar o troco. Mas o que ele fez? Ele fez o que todo identitário faz, se recolheu, culpou o mundo, culpou os outros e ficou, no caso dele, pedindo perdão para Deus e o mundo e abrindo mão de todas as conquistas que ele teve ao longo da vida. E o que vai acontecer quando você faz isso? Quando você toma um tombo e não se dispõe a lutar, se reerguer e fazer a diferença? Todos vão pisar na sua cabeça. A começar pelos seus relacionamentos. Ele se queixa que perdeu o relacionamento depois daquela tragédia. Mas não foi o Mamãe Falei que o fez perder. Ele já vinha dando essas mostras de maneira sutis ao longo do processo, dessa falta de amor próprio que ele foi despertando. Tanto que até agora ele continua se apresentando não como Álvaro Borba, mas como Árvore Broba, porque é mais fácil para as pessoas falarem. Ou seja, ele não faz questão que as pessoas falem nem direito o nome dele, que é sinal maior de falta de autoestima que isso, e as pessoas percebem, em especial a companheira dele, porque ficou tantos anos e nessas manutenções, os relacionamentos se dão pela admiração mútua, porque a gente enxerga no companheiro uma força, algo no que se apoiar, naquilo que se admirar. E aí, quando ela começou a perceber que ele não desperta mais essas admirações, quebrou o encanto, quebrou aquela coisa que os ligava e o relacionamento acaba. Como acabou vários relacionamentos na minha vida, na sua e na de qualquer outra pessoa, onde quando esse encanto, essa admiração inicial se esvai, os relacionamentos se desfazem e é muito difícil esses cacos serem juntados de novo. E aí está um novo erro do seu Álvaro, que resolveu gravar um vídeo autoindulgente, se mostrando sempre como o mais fraco de todos, o cara que cede tudo, que entregou a casa, entregou o canal, entregou os estúdios, abre mão até de falar daquilo que ele gosta porque pode confrontar com os interesses do Meteoro. O que ele consegue com isso? Ele consegue com isso se fazer de coitadinho para a opinião pública e transformar a ex-esposa numa bruxa. Porque é essa a ideia que ele acaba criando. Ele é um cara tão legal e olha, aquela bruxa tirou tudo. E ele acha que com isso vai conquistá-la. Ao contrário, ele está afastando ela cada vez mais dela, porque aquele poder de admiração, aquele ponto que fez ela se interessar por ele, aquela de criatividade, aquele vigor que esse cara tinha, e tinha muito, gente. Quantas e quantas vezes já não vi os mini documentários que eles faziam lá no início no canal Meteoro, achava de um primor, de uma inteligência, uma sofisticação, uma delicadeza, um apuro rigoroso na busca, na pesquisa para poder trazer isso a público. E ele foi perdendo ao longo do tempo, caindo na cantilena dos identitários. Identitários que ele continua pedindo perdão, pelo amor de Deus, para ver se tem uma audiência. E adianta você ter audiência se o custo disso é abrir mão de si próprio, abrir mão da sua própria personalidade. E isso é muito diferente de ser egoísta, de querer ser vaidoso, falar só a si próprio, seguir aos próprios desejos e instintos. Não, eu estou dizendo aquela essência que todos nós temos e viemos a esse mundo para buscar. Nos conhecermos, melhorarmos enquanto gente, e que claramente o Álvaro vai abrindo mão de tudo isso aí para tentar agradar terceiros, e a única coisa que ele consegue é não agradar nem a si próprio, porque ele se distancia de si próprio para ficar tentando se adequar aos interesses de A, de B, de C. Olha, os artistas ficaram muito tristes de eu estar utilizando imagens de IA. Eu te pergunto, esses artistas estavam oferecendo
fazer as thumbnails de graça para você, Álvaro? Claro que não. A gente que monta vídeos aí sabe que monetização, que viver disso aí praticamente não dá. Então, assim, é muito pouco. E os caras que acham que todo mundo fica milionário com isso. Portanto, se você achou um caminho para empreender, para criar os negócios, toca o barco. Se o artista está incomodadíssimo, porque olha, feriu os sentimentos dele, que eles mostrem que eles têm uma arte superior à capacidade das inteligências artificiais. Aliás, as inteligências artificiais, elas nunca vão superar o gênio humano, porque elas estão sempre copiando aquilo que um humano fez primeiro. Ele nunca vai dar o passo além, portanto não era. Se os caras são artistas de verdade, não era para ter medo. Mas provavelmente são artistas tão cagões e tão frouxos quanto você vem se comportando, Álvaro. E me perdoe falar com esses termos, mas é isso que você está fazendo. Você tem condições, cara. Você é um cara criativo, você é um cara que se comunica bem, que tem um tom irônico legal, uma força, mas está deixando isso se levar para ficar querendo agradar a plateia. E eu vou te contar um segredo que você já deve saber há muito mais tempo do que eu, que não adianta. Você tem gente que vai te seguir hoje porque concorda com parte das ideias que você está colocando agora. Mas é só você desviar um pouco e mostrar que também existe erros numa outra parcela, pronto. Aí acabou. E a gente não pode perder tempo com gente que não tem coragem de pensar por conta própria. Gente que quer ser seguidor, que quer que você aponte caminhos, mas lá na frente ele quer dizer para você para que lado você tem que ir. E aí não vai funcionar. E quando você começa a abrir mão de si mesmo, abrir mão da sua criatividade, da sua personalidade, se torna isso, um caçador de likes a partir de autopiedade, que vai juntar ao seu redor, desculpe dizer, só o que há de mais podre no lado podre da esquerda, que é essa esquerda identitária, ressentida como um bolsonarista. Se os bolsonaristas usam esse ressentimento para o ódio, para violência, para situações sempre degradantes, daqui não é muito diferente, com a diferença que busca se dar um ar de delicadeza, de pedidos de perdão aos quatro ventos, mas que na verdade é uma renúncia à vida. E não há nada pior para um ser humano, Álvaro, que renunciar à vida. Tanto para o Álvaro, quanto para mim, quanto para você que está aí do outro lado. Quantas e quantas pessoas vivem sofrendo mesmo quando prósperas, por quê? Porque renunciam à sua essência de vida, à sua história pessoal, à sua lenda pessoal, para poder seguir o rebanho, para poder agradar os outros, sempre, o tempo todo. Eu não estou dizendo que é para a gente simplesmente ser um egoísta que olha só para aquilo que nos interessa e renega a sociedade ao redor. Não, ao contrário, você só consegue conduzir e ser conduzido junto a uma comunidade quando você está inteiro nela. Quando você fica se mascarando para querer agradar, quando você sequer sabe quem é você mesmo, de tanto que você se escondeu para agradar grupos, pessoas, sociedade e afim, você se perde e você acaba se tornando uma nulidade. E o tempo passa e quando você presta atenção, a coisa já se foi. E você, o que pensa a respeito disso? O que você acha que o caso do Álvaro pode ensinar para você não cair nesse buraco? E o Álvaro, que esse vídeo chegue até você e eu espero que você use essa força, esse potencial criativo para sair desse buraco e não ficar sempre com essas concessões todas. Meteoro segue o caminho dele, você segue o seu, você aponta as suas ideias, ele expõe as delas, sem ficar preocupado se as pautas vão se conflitar, porque afinal, se as pautas caminhassem em sintonia, não tinha necessidade de vocês se separarem nesse momento. E isso é bom, porque a vida é como uma grande estação, apesar de parecer clichê, comecei com clichê, vou terminar com clichê, mas uma grande estação de trens, onde entra gente, entra e sai, o único passageiro que vai estar do início até o final da jornada é você mesmo. Portanto, cuide-se, olhe para si próprio e pare de ficar sempre querendo agradar a todo mundo. Além de ser impossível, a única pessoa que você vai desagradar de verdade no meio desse caminho todo, e essa não tem jeito, você vai ter que conviver com ela o tempo todo, é você mesmo. Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos fortalecermos, não cairmos nessas valas do Álvaro que acha bonito ser fraco, quando na verdade nasceu para ser forte como qualquer um de nós.